bem-vindo, seja bem-vinda a essa live de reintegração, onde a gente vai trazendo mais presença para a nossa vida, resolvendo conflitos, ficando mais íntegros, inteiros, inteiras, naquilo que importa, no aqui e no agora. Hoje eu vou trazer de uma maneira detalhada, de maneira explicada, como que é a posição de mente que gera conflito e a posição de mente que gera paz. Como assim, né? Trazendo num viés prático. Na nossa vida acontecem muitas coisas que a gente não está esperando. Às vezes uma doença, uma separação, uma situação que sai daquilo que a gente espera, uma demissão, uma situação que nos decepciona. E quando algo assim acontece, um fenômeno que faz a gente refletir sobre a nossa vida, a gente tem várias maneiras de reagir. Então tem pessoas que reagem a uma situação adversa de maneira a piorar a situação. Então aquele conflito que começa pequeno vai virando uma espiral de conflito. E tem pessoas que reagem a uma situação adversa de um lugar de abertura, de aprender com aquilo. E acabam fazendo daquela situação adversa algo especial. Por exemplo, pessoas que têm problemas de saúde, né? Mas uma pessoa tem um câncer, né? Para algumas pessoas isso é um decreto, é um fim. E para outras é um recomeço, é um divisor de águas. É a partir disso que eu comecei a viver de verdade. Agora eu vou trazer como que funciona a estrutura de mente que gera conflito, que faz o conflito crescer, que faz o conflito se expandir, né? E aquilo se torna algo doentio, e como se forma, como é a posição de mente que pacifica, que leva a gente para um estado de saúde, num estado de abertura, de aprendizado, de crescimento. Como é que são essas mentes que são diferentes e como que os nossos sentidos físicos também atuam nessas mentes diferentes, né? Então, vou começar pela parte que a gente talvez já tenha até recebido mais familiaridade, né? A mente que gera conflito, né? Uma mente que gera conflito, ela tem uma paisagem. É uma paisagem geralmente de guerra, né? Então, na paisagem de guerra, eu tenho uma posição adversarial, né? Eu tenho um lado e outro lado. E tem personagens na guerra, né? Tem vítimas e agressores. Então, esses personagens, na posição de conflitos, eles são a todo momento reificados. Então, eu sempre vou reafirmar que tem um lado e tem o outro. Tem o eu, que estou agindo certo, e tem outra pessoa que está agindo errado, né? Todos somos seres humanos imperfeitos, mas com certeza a outra pessoa é mais imperfeita do que eu. Então, nesse lugar do conflito, existem personagens. Então, a gente cria personagens e a gente fortalece essas posições. Como numa novela, que tem o mocinho, tem o vilão. Aí a gente coloca na novela um vilão fazendo coisas de vilão e o mocinho fazendo coisas de mocinho. Então, na posição de conflito, eu vou entrar num estado de cegueira em que eu vou me fechar como um salvador, como vítima, e vou fechar a outra pessoa como agressor, né, ou como agressora, né? E aí, quando eu fecho cada um nessa caixa, então a partir disso eu vou começar a encontrar referenciais, encontrar memórias, encontrar argumentos que vão validar essas duas posições. Então eu vou encontrar memórias, vou encontrar argumentos que vão validar a posição de vítima, né? E vou encontrar memórias, argumentos que vão validar a posição do outro como agressor ou agressora. É como se a gente editasse vídeos, né? Então, eu vou pegar excertos, pedaços, palavras, os meus olhos, eles vão enxergar com esse viés. É como se, quando eu estou nessa posição de mente do conflito,
os meus sentidos físicos são afetados. A gente entra numa cegueira e a gente vai ter uma visão parcial. A gente vai ver a gente vai olhar e vai enxergar com um viés. E a gente vai escutar com viés. Então, por exemplo, uma pessoa que está numa posição de mente de conflito, quando ela lê uma mensagem, ela vai olhar algumas palavras e ela vai dar um zoom em algumas palavras. Então, vamos supor que alguém escreveu um texto no WhatsApp. Então, a pessoa que ela está nessa posição de mente de conflito, ela vai dar um zoom em algumas palavras em específico. E aquelas palavras, ela vai repetir, ela vai falar sobre aquilo. E ela vai dar mais solidez. Aquelas palavras que fazem com que eu fique no papel de vítima ou salvador e outra pessoa fique no papel de vilão. Então, os nossos sentidos físicos que parecem tão reais, eles ficam afetos. E aí a pessoa esquece todo o resto da mensagem, ela foca naquelas palavras que vão fortalecer aquela visão de mundo, a visão de guerra, a visão de personagem e de dualidade, de posição adversarial. E ela vai achar que está vendo a realidade, mas não, ela está cega. Então ela vai escutar com o ouvido enviesado, ela vai sentir sensações com uma sensação enviesada e ela vai ter uma zona de indiferença. Vão ter várias coisas que ela não vai ver. Por quê? Porque ela só vai ver aquilo que valida aquela posição anterior, aquela posição de guerra, aquela posição de dualidade, aquela posição de vítima-agressor. Tudo aquilo que for fora da história, da narrativa que eu me conto, eu trato com indiferença. É uma zona de cegueira. Então, o conflito é algo que nos cega, a gente perde a visão. Então, a mente de conflito, ela vai moldar os nossos sentidos físicos, ela vai moldar o nosso olfato, o nosso tato, a nossa audição, ela vai moldar a nossa maneira de perceber o mundo para fortalecer aquela imagem que a gente montou do conflito. É como se eu estivesse jogando um jogo de xadrez e nada em volta desse jogo importa, porque o que importa é o que está acontecendo dentro desse jogo. E aí existe uma cegueira. O jogo de xadrez, ele parece infinito, né? Porque ele tem muitas possibilidades, mas ele tem muitas possibilidades dentro de um território muito restrito. No conflito também é assim. A gente parece que está num lugar amplo, que a gente está vendo um lugar infinito, porque tem muitas possibilidades dentro daquele conflito. Mas não, a gente está preso numa cegueira. Não sei se já aconteceu com você. Ou se você consegue perceber momentos da tua vida que você ficou cego, que você não viu. Ficou tomado, até sequestrado por um conflito, né? Agora eu vou trazer a posição que alimenta a paz, né? Como é que é a posição de mente que alimenta a paz? Então, na posição de mente que alimenta a paz, eu não vou pessoalizar as coisas. Tipo, tem eu, tem o outro, tem uma vítima, tem um agressor. Não, eu não olho com um viés pessoal. Eu olho como uma circunstância que está tocando muitas pessoas. É uma circunstância, é uma dinâmica que está acontecendo, é algo que está me convidando ao aprendizado. Isso não é sobre mim, não é sobre o outro. É algo que, assim, é porque quando eu estou na posição de paz, nessa mente de paz, eu já perdi a inocência de achar que tem um vilão e um mocinho. Na posição de paz, eu não tenho mais esse olhar ingênuo de achar que tem um vilão e um mocinho. Essa é a visão da criança. Na posição de paz, eu tenho um olhar mais adulto. Eu sei que a confusão, ela nunca é feita sozinha. A confusão é sempre construída coletivamente.
Então, se teve alguma confusão, essa confusão ela não foi construída por uma pessoa ou por outra. Se está tendo confusão, essa confusão foi construída coletivamente. Todo mundo tem uma parcela de responsabilidade nessa confusão. E eu vou olhar para a minha. Então, na posição de paz, eu não acuso, eu fico num lugar de serenidade. Eu olho isso como uma bênção, uma oportunidade de aprendizado. E olho esse conflito como uma oportunidade de amadurecimento para olhar para a minha parcela de responsabilidade nisso. E eu não vou olhar num olhar de querer punir alguém ou querer julgar alguém, mas perceber que muitas pessoas estão sofrendo nesse conflito e eu vou começar a me perguntar como que a gente pode pensar em soluções que possam cuidar de nós, como que podem surgir soluções em que a gente cuide um dos outros. De um olhar de não julgamento. Um conflito todos sofrem. Até quem está supostamente ganhando está sofrendo, porque para você manter uma vitória, sustentar uma vitória é muito cansativo. Então, na posição de paz, eu percebo que cada pessoa está sofrendo nessa situação. Não tem ninguém 100% bem. Está todo mundo mais ou menos bem. E eu olho com amor para todo mundo e penso, nossa, se eu estou sofrendo, tem mais gente sofrendo nesse conflito. E a minha postura vai ser um olhar de cuidado, como é que a gente pode se cuidar? Como é que a gente pode se olhar de maneira humana? Como é que a gente pode aprender com isso juntos? Sem pessoalizar, sem reificar um personagem. Ah, esse é o vilão, esse é o mocinho, eu com certeza sou a mocinha, e o outro com certeza faz tudo errado, o outro que é o vilão. Eu olho para mim e penso, nossa, eu também. Eu também tenho muitos desafios, tenho muitas dificuldades. E o outro também tem muitos desafios, tem muitas dificuldades. Eu tenho coisas boas e o outro tem coisas boas. Então eu não vou fechar a pessoa num lugar de vilão e ficar alimentando esse lugar de vilão. Nem vou me fechar num lugar de mocinho e ficar criando 1000 argumentos para justificar e falar que eu sou a mocinha da história. Eu não vou entrar nesses personagens porque não existe vitória nisso. Não há vitória nesses jogos. No xadrez você ganha, daqui a pouco você perde. Isso aí não é vitória. Vitória é você perceber que tudo isso é um jogo, tudo isso é uma criação, uma mágica luminosa. E eu posso criar diferente. Como é que eu crio diferente? Como que eu crio a partir de uma posição de paz? Eu tenho uma paisagem de paz, uma paisagem que a gente está junto nisso. Se existe um conflito, isso é uma oportunidade, é uma bênção, uma oportunidade de crescimento. É um lugar que a gente pode assumir mais responsabilidade, é um lugar que a gente pode ir a níveis mais profundos de honestidade, a níveis mais profundos de sinceridade. Então, o conflito, ele é um convite de encontro, ele é um convite de amadurecimento, o conflito é uma bênção. E aí, se eu olho desse lugar e se eu começo a ficar confortável dentro do desconforto, aí eu tô num lugar de paz. Um lugar que eu entendo que não tem erros na existência. E se algo acontece na minha vida, não é à toa. Não é à toa. Não é um erro, não é um bug no sistema. Se algo surge e aquilo dá um desarranjo, esse desarranjo é um convite para a gente soltar alguma coisa. Todo desarranjo, todo momento que a gente está numa encruzilhada, que vários pontos de interrogação surgem na cabeça, que a dúvida, e nesse momento é um momento que a vida está convidando a gente a soltar algo. É como quando um inseto solta o exoesqueleto, aquela casca, e sai ali de dentro e cresce maior. Então, volta e meia, a vida, ela rasga nossa alma para que a gente saia e cresça maior.
ela rasga nossas estruturas, para que a gente solte essas estruturas e cresça maior. Então, a gente pode olhar os conflitos como um convite para um parto de si mesmo, como um convite para um renascer de si mesmo. E aí, nesse lugar, eu me sinto abençoado pela situação. Eu sinto isso como algo grande, como um presente da vida. E eu confio na vida, esse lugar de confiança na vida. Então, esse é o nosso convite para hoje. Se você tiver alguma dificuldade nisso, conta comigo. Entre em contato comigo, a gente pode olhar teu caso específico. E aí, desse lugar, a gente pode encontrar uma posição que favoreça uma resolução. A posição da mente de paz, ela favorece o amadurecimento, ela favorece o crescimento, ela favorece uma resolução. Como que isso chega para você? Me conta. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo domingo.